a uma multidão. Mas você será vitorioso em tudo, em guerra, batalhas, divisão ciumenta e fúria. Mas na lealdade do nosso amor somos inocentes, puros e bons, já que temos uma mente do Pai num mistério inefável. Pois era ridículo. Eu sou testemunha de que era ridículo, porque os arcontes não sabem que há uma união inefável da verdade inviolada que existe entre os filhos da luz, da qual eles fizeram uma imitação proclamando a doutrina de um homem morto e mentiras, para parecerem com a liberdade e a pureza da Assembleia Perfeita, e se associando com suas doutrinas de medo, escravidão, preocupações mundanas e devoção viciosa, sendo miseráveis e ignorantes, já que eles não possuem a nobreza da verdade, porque eles odeiam em quem eles estão, e amam aquele em quem eles não estão. Pois eles não conheciam a sabedoria da magnificência, que é de cima, de uma fonte da verdade, e que não é de escravidão e ciúmes, medo e amor a coisas mundanas. Porque todas as coisas, sejam deles ou não, eles usam sem medo e impunemente. Eles não cobiçam, porque eles têm autoridade e uma lei deles próprios sobre o que quer que desejarem. Mas aqueles que não possuem são pobres, ou seja, aqueles que não têm autoridade. E eles cobiçam. E os arcontes desencaminham esses que buscam a liberdade aparente deles, assim como eles nos compraram para a servidão e nos constrangeram através da preocupação e do medo. Esta pessoa está em escravidão. E aquele que é restringido através da força e da ameaça foi guardado por Deus. Mas a elite inteira do primeiro pai não foi guardada, porque Deus protege apenas aquele que é dele, sem mandamento nem repressão, já que ele é ligado à vontade dele, pertencendo somente à Enoé da paternidade, para torná-la perfeita e inefável através da água viva, para estar com vocês mutuamente na sabedoria, não apenas na palavra ouvida, mas na ação e na palavra cumprida. Pois os perfeitos são dignos de serem estabelecidos deste modo e serem unidos comigo, para que eles não compartilhem nenhuma inimizade, numa amizade boa. Eu realizo tudo através do benevolente, porque esta é a união da verdade, para que eles não possuam adversário. Mas todos os que trazem divisão, esse não irá obter sabedoria nenhuma, porque ele traz divisão e não é um amigo, é hostil a eles todos. Mas aquele que vive em harmonia e amizade do amor fraternal, naturalmente e não por decreto, completamente e não parcialmente, esta pessoa é verdadeiramente a vontade do Pai. Ele é o amor perfeito e universal. Porque Adão era motivo de chacota, já que ele havia sido criado pelo hebdômada dos arcontes a partir da imagem e do padrão do homem, como se ele tivesse se tornado mais forte do que eu e meus irmãos. Nós somos inocentes a respeito dele, já que nós não fizemos o mal. E Abraão e Isaque e Jacó eram motivo de chacota, já que eles, os pais falsificados, foram nomeados pelo hebdômada, como se ele tivesse se tornado mais forte do que eu e meus irmãos. Nós somos inocentes a respeito dele, já que nós não fizemos o mal. Davi era motivo de chacota, porque o filho dele foi chamado de filho do homem, tendo sido influenciado pelo hebdômada, como se ele tivesse se tornado mais forte do que eu e meus companheiros, membros da minha raça. Mas nós somos inocentes a respeito dele, nós não fizemos o mal. Salomão era motivo de chacota, já que ele achou que era Cristo, tendo se tornado presunçoso pela hebdômada, como se ele tivesse se tornado mais forte do que eu e meus irmãos. Mas nós somos inocentes a respeito dele. Eu não fiz o mal. Os 12 profetas eram motivo de chacota, já que eles vieram como imitações dos verdadeiros profetas. Eles surgiram segundo a imagem da hebdômada, como se ela, a hebdômada, tivesse se tornado mais forte do que eu e meus irmãos. Mas nós somos inocentes a respeito dela, pois nós não fizemos o mal. Moisés, um servo fiel, era motivo de chacota, tendo sido nomeado amigo, já que eles perversamente testemunharam a respeito daquele que nunca me conheceu. Nem ele nem aqueles antes dele, desde Adão até Moisés e João Batista, nenhum deles conheceu a mim nem a meus irmãos. Porque eles estavam sob uma doutrina dos anjos, tendo que seguir regras para alimentação e escravidão amarga, já que eles nunca conheceram a verdade, nem conhecerão. Pois há uma grande ilusão sobre as almas deles, tornando impossível para eles jamais encontrar um bom senso de liberdade para conhecê-lo, até que eles conheçam o Filho do Homem. Agora, a respeito do meu Pai, eu sou aquele que o mundo não conhecia, e por causa disso o mundo se levantou contra mim e meus irmãos. Mas nós somos inocentes a respeito dele, nós não fizemos o mal. O arconte era motivo de chacota porque ele disse: eu sou Deus, e não há outro maior do que eu. Eu sozinho sou o Pai, o Senhor, e não há outro além de mim. Eu sou um Deus ciumento, que traz as ofensas dos pais sobre as crianças por 3 e 4 gerações. Como se ele tivesse se tornado mais forte do que eu e meus irmãos. Mas nós somos inocentes a respeito dele, porque nós não fizemos o mal.
já que nós estudamos o ensinamento dele. Portanto, ele estava numa glória vazia. E ele não concorda com o nosso Pai. E deste modo, através da nossa sociedade, nós captamos o ensinamento dele, já que ele era presunçoso e estava numa glória vazia. E ele discorda do nosso Pai, porque ele é motivo de chacota, e condenação, e profecia falsa. Oh, vocês que não enxergam, vocês não percebem sua cegueira, ou seja, que isto não era sabido. Eles nunca conheceram ele, nem o entenderam. Eles nunca deram ouvidos a uma informação verídica a respeito dele. Por isso eles procederam com um julgamento equivocado, e eles levantaram as mãos corruptas e assassinas deles contra ele, como se estivessem batendo no ar. E os insensatos e cegos são sempre insensatos, sempre sendo escravos da lei e do medo mundano. Eu sou Cristo, o Filho do Homem, aquele de vocês que está entre vocês. Eu sou desprezado por causa de vocês, para que vocês esqueçam a diferença entre a luz e a escuridão. E não se tornem fêmea, para que não deem à luz o mal aos seus irmãos ciúmes e divisão, raiva e fúria, medo e coração dividido, e desejo sexual inútil e insaciável. Mas eu sou um mistério inefável para vocês. Então, antes da fundação do mundo, quando a multidão inteira da Assembleia se juntou nos ambientes do Ogdoad, quando eles tomaram a decisão sobre um matrimônio espiritual que está em união, o matrimônio inviolado foi concretizado através dos mesotes de Jesus, que habita neles todos e os possui, e que mora num poder completo de amor, e deste modo ele foi aperfeiçoado nos ambientes inefáveis por uma palavra viva. E ao redor dele, ele aparece para ele como uma união de todos estes, um pensamento e um Pai, já que ele é um. E ele apoia eles todos, já que ele inteiro veio sozinho. E ele é vida, já que ele veio do Pai da verdade inefável e perfeita, o Pai daqueles que estão lá, a união de paz, e um amigo das coisas boas, de vida eterna, e felicidade imaculada, numa grande harmonia de vida e fé, pela vida eterna da paternidade, e da maternidade, e da irmandade, e da sabedoria racional. Eles haviam concordado com bom senso, que se abrange e se estenderá em união contente, e é confiável, e ouve alguém com lealdade. E ele está em paternidade, e maternidade, e fraternidade racional, e sabedoria. E este é um matrimônio da verdade, e um sossego de integridade num espírito da verdade, em cada mente, e uma luz perfeita num mistério inominável. Mas isto não acontece, nem acontecerá entre nós numa região ou lugar dividido pela violação da paz, mas somente em união e numa mistura de amor, aperfeiçoando todas estas coisas naquele que é. Isso também aconteceu nos lugares abaixo do oitavo céu para a reconciliação deles. Aqueles que me conheciam na salvação e na plenitude, e aqueles que existiam pela glória do Pai e pela verdade, tendo sido separados, misturados em um, através da palavra viva. E eu estou no Espírito e na maternidade genuína, assim como ele esteve lá. Eu estava entre aqueles que são unidos na amizade de amigos eternamente, que não conhecem hostilidade de modo algum, nem o mal, mas que estão unidos pela minha sabedoria na palavra e na paz que existe na perfeição, em cada um e neles todos. E aqueles que tomaram a forma do meu tipo, tomarão a forma da minha palavra. De fato, estes virão para a luz eterna em amizade uns com os outros no Espírito, já que eles entenderam em cada sentido integralmente que, o que é um. E todos estes são um. Deste modo eles aprenderão sobre um, assim como fez a Assembleia e aqueles habitando com ela. Pois o Pai de todos estes existe, sendo imensurável e imutável bom senso e palavra de visão e inveja e fogo. E ele é inteiramente um, sendo todo com eles todos numa única doutrina, porque todos estes são de um único Espírito. Ó, cegos, por que vocês não compreenderam o mistério corretamente? Mas os arcontes em volta de Eldabaote foram desobedientes por causa da enoia de nossa irmã Sofia que disseu a ele. Eles fizeram para si uma união com aqueles que estavam com eles numa mistura de uma nuvem flamejante, que era a inveja deles, e os restantes que foram produzidos pelas criaturas deles, como se eles tivessem manchado o prazer nobre da Assembleia. E, portanto, eles revelaram uma mistura de ignorância num falsificado de fogo e de terra e um assassino, já que eles são miseráveis e estúpidos, sem sabedoria usando estas coisas, e não tendo compreendido que a luz tem sociedade com a luz, e a escuridão com a escuridão, e o corruptível com o perecível, e o imperecível com o íntegro. Agora estas coisas eu apresentei a vocês. Eu sou Jesus Cristo, o Filho do Homem, que é exaltado acima dos céus, ó perfeitos e íntegros, por causa do mistério imperecível, perfeito, e do inefável. Mas eles entendem que nós os nomeamos antes da fundação do mundo, para que, quando nós emergirmos dos lugares do mundo, nós possamos apresentar lá os símbolos da integridade da união espiritual para a sabedoria. Você não sabe disto, porque a nuvem de carne te obscurece.
Mas eu somente sou amigo de Sofia. Eu estive no peito do Pai desde o início, no ambiente dos filhos da verdade e da magnificência. Descansem comigo, meus espíritos companheiros e irmãos, eternamente. Segundo o Tratado do Grande Ser. Revisado em 5 de junho de 2009.